Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de um modo bem resumido em relação a somar, subtrair, multiplicar frações, certo? Em uma adição ou subtração com frações de denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os nossos denominadores. Ou seja, nessa minha fração, quem é o meu numerador? Aqui é o 2 e aqui é o meu 3. Eles são os meus numeradores. Quem é o denominador? Nessa fração aqui é o 7, nessa fração aqui é o 7. Então, o que ela me diz? Se os denominadores são iguais, eu conservo o meu denominador, eu conservo o meu denominador. O que é conservar? Eu vou apenas repetir. Aqui. E eu somo os meus numeradores. Então, se a minha fração, o meu 7, o meu denominador é igual, eu vou conservar o meu denominador e vou somar os meus numeradores. 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3? 5. O 7 eu repito. Então, é simplesmente você conservar o denominador e somar os numeradores. Somar, porque aqui estamos falando em soma. Aqui vamos falar em subtrair, mas vamos utilizar o mesmo raciocínio. Ou seja, quem nessas minhas frações é o meu numerador? Nessa aqui é o 5 e nessa aqui é o 1. E o meu denominador? Nessa aqui é o 6 e nessa aqui também é o 6. Se o denominador é igual, o que é que eu faço? Eu conservo. Eu conservo o meu denominador e faço o quê? Eu somo agora? Não, eu vou subtrair os meus numeradores. Porque estamos falando em subtração. Ok? O que eu faço agora? Efetuo o cálculo. Quanto é 5 menos 1? 4. E o 6 eu repito. Então, quando se trata de denominadores iguais, eu repito o meu denominador e efetuo o cálculo dos meus numeradores. Ou subtrai ou soma. Ok? Já em uma adição ou subtração com frações de denominadores diferentes, podemos utilizar alguns métodos. Agora eu vou mostrar para vocês 3 formas de resolver frações, soma ou subtração de frações, cujos denominadores são diferentes, ok? Pelo primeiro método, frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Você sair multiplicando ou dividindo essa minha fração até você encontrar o mesmo número para o denominador. E utilizar o que a gente fez aqui. Se a gente encontra o denominador igual, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai o que está em cima. Ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa nesse aqui de baixo. Ok? Primeiro, eu vou utilizar o 2/3. E vou achar as frações equivalentes dele. O que é que eu faço? Eu vou ter que multiplicar por um mesmo número, tanto em cima no meu numerador, tanto embaixo no meu denominador, ok? Eu vou multiplicar aqui por 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Quanto é 3 vezes 2? 6. Achei o meu denominador? Não. Eu vou colocar essa minha outra fração aqui embaixo. Porque a gente faz as duas ao mesmo tempo até encontrar o mesmo denominador. Eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui também eu vou multiplicar por 2. Quanto é 1 vezes 2? 2. Quanto é 4 vezes 2? 8. A gente encontrou o mesmo denominador? Não. Então, continua. Eu vou multiplicar agora por 3. Eu não quero mais multiplicar por 2. Eu vou multiplicar agora por 3. E o resultado eu vou botar aqui ao lado. Quanto é 2 vezes 3? 6. Quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 1 vezes 3? 3. Quanto é 4 vezes 3? 12. Encontramos o mesmo denominador? Não. Então, agora, eu vou multiplicar pelo 4, para ver se a gente encontra.
Agora, eu vou multiplicar pelo 4. Para ver se a gente encontra alguma fração que esteja o denominador igual. Ok? E eu vou colocar aqui. Quanto é 2 vezes 4? 8. Quanto é 3 vezes 4? 12. Quanto é 1 vezes 4? 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. Opa! Eu encontrei aqui uma fração equivalente. Por que você encontrou uma fração equivalente? Porque os denominadores são o quê? São iguais. Então, a nossa fração A nossa fração 8 dividido por 12 e 3 dividido por 12 são, respectivamente, frações equivalentes. Ou seja, podemos colocar representar elas assim. 2 dividido por 3 mais 1 dividido por 4, que dá no mesmo, ok? Mas eu não vou utilizar essa, eu vou utilizar essa daqui. Por quê? Porque a gente já sabe efetuar o cálculo quando o denominador é igual. O que a gente faz? A gente conserva o denominador, que é o 12, e soma os numeradores. 8 mais 3. Quanto é 8 mais 3? 11. E o 12 conserva aqui embaixo. Então, quer dizer que 2 dividido por 3 mais 1 dividido por 4 é igual a 11 dividido por 12. E por que você diz que é a mesma coisa, professora Raíssa, se as frações estão diferentes? Se você pegar 11 e dividir por 12, vai dar 0,91 aproximadamente. Se você somar 2 dividido por 3 mais 1 dividido por 4, vai dar aproximadamente 0,91, tá? 0,92, né? Porque vai ser 0,916666, assim segue, ok? Se você somar e dividir ambas as frações, vai dar o mesmo número, ok? Agora, vamos para o segundo método. Vamos utilizar aqui o método da borboleta. E como é o método da borboleta? O que ele diz? Que eu posso pegar esse numerador vezes esse denominador, 2 vezes 4, que é 8. Eu posso pegar esse numerador vezes esse denominador, que é 3 vezes 1, que é igual a 3. E posso pegar este 3 vezes o 4. 3 vezes 4 é 12. E agora, vou substituir aqui. Essa é a minha primeira, 2 vezes 4 é 8, mais esse resultado dessa minha segunda, que foi 3, dividido pelo denominador. Quanto foi 3 vezes 4? 12. Ambos os denominadores estão iguais? Estão. Então, eu vou apenas repetir o denominador e somar os numeradores. Quanto é 8 mais 3? 11. Deu o mesmo resultado no de cima? Deu. 11 sobre 12. Aqui deu 11 sobre 12, tá? O método da borboleta é muito simples. Ok? Agora, vamos para um terceiro método que se chama mínimo múltiplo comum. E o que é isso, para quem não lembra? Vai ter que decompor, ok? Nossa fração é 2/3 mais 1/4. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Ok? O que é o mínimo múltiplo comum? Eu vou dividir 3 e 4 pelos nossos números primos.
3 e 4 é os meus denominadores, ok? Eu vou pegar o meu denominador e vou fazer o mínimo múltiplo comum dos dois. Quem é o meu mínimo múltiplo comum? Quem é o meu primeiro número primo que eu posso dividir? Ou 3 ou 4. O 2. O nosso 2 é o único número primo par. 3 eu consigo dividir por 2? Não. Então, eu vou repetir o 3 aqui. 4 eu consigo dividir por 2? Consigo. 4 dividido por 2 é 2. Lembrando que são números inteiros, ok? Qual é o meu próximo número primo que eu consigo dividir? Ou 3 ou 2? O 2. Então, 3 dividido por 2 eu não consigo, eu repito aqui. E 2 dividido por 2 é 1. Quem é o meu próximo número? Esse aqui já encerrou. Quando acaba em 1, já encerra a minha divisão. Agora, eu vou ter que utilizar esse daqui. Como o 3 é número primo, eu só consigo dividir número primo por 1 ou ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 é 1. Acabei a minha decomposição. E o que eu preciso fazer agora? Multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3. Que é igual a 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, vou colocar o 12 aqui no meu denominador. E o que eu preciso fazer agora? Eu vou dividir esse meu 12 pelo 3, divido por quem está embaixo e multiplico no número que está em cima, ok? Divido pelo número que está embaixo e multiplico pelo número que está em cima. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui em cima. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. Quanto é 8 mais 3? 11. 11 sobre 12. Então, eu vi que eu obtive 11 sobre 12 aqui, 11 sobre 12 aqui e 11 sobre 12 aqui. Então, você tem 3 maneiras de resolver essa soma de frações, ok? Agora, vamos falar sobre a multiplicação de frações, que, ao meu ver, é a mais simples, porque você não precisa utilizar nenhum desses métodos que a gente fez em cima, ok? O que a gente precisa fazer para multiplicar frações? Para multiplicar frações, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si, ou seja, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, quem é o meu numerador nessa minha conta aqui? Aqui é o 3, no meu numerador, e aqui é 1. O denominador é quem está embaixo. Denominador aqui é 1, denominador aqui é o 8. Então, eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ok? Então, aqui vai ser 3 vezes 1 dividido por 1 vezes 8. Quanto é 3 vezes 1? 3. Quanto é 1 vezes 8? 8. Acabou a minha conta. Nessa outra conta aqui, eu vou multiplicar 9 vezes 7 dividido por 1 vezes 10. 9 vezes 7 é 63. 1 vezes 10, 10. Aqui, quando eu não tenho nenhum número embaixo no meu denominador, aqui debaixo do 4, eu sei que vai ser 1. Por que vai ser 1? Porque eu posso sempre transformar um número natural em fração. 4 dividido por 1 é 4, é ele mesmo. Para você não se confundir, sempre pode colocar 1 ou não. Então, vai ficar 4 vezes 3 dividido por 1 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. Eu posso deixar assim em fração, ou você pode dividir. 12 dividido por 2, 6. Essa eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, ok? E o nosso último, vamos falar sobre divisão de fração. Para dividir frações, usamos a regra do inverso, ou seja, multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Exemplo, vamos pegar esse 1 dividido por 3 dividido por 2. Repete o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Quando não tem nenhum número aqui embaixo do 2,
eu sei que é 1. Qual é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. E multiplica normal. Quanto é 1 vezes 1? E quanto é 3 vezes 2? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. E por aqui, acabamos a nossa aula falando sobre frações.